Gênesis 26, o versículo 24 e 25 nos fala assim: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Até aqui. Pai, queremos te louvar e te agradecer, como nós já dissemos, por estarmos na tua presença, por estarmos reunidos, Pai, como igreja do Deus vivo, como igreja do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse rico privilégio, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, e semeia a preciosa semente que é a tua palavra, Senhor. Repreendemos todo o mal, acampa teus anjos, Senhor, ao nosso redor, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nos alcance hoje e sempre. Senhor, abençoa poderosamente cada lar que abriu as suas portas nessa noite para a tua palavra. Sonda realmente cada coração, cada necessidade, e que a tua paz, tua graça, a tua provisão alcance cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. E você que está em pé, em reverência à palavra do Senhor, pode se assentar, pode se acomodar. Noite maravilhosa, culto da vitória. E enquanto eu preparava essa palavra, Deus realmente inquietou o meu coração com tudo que Ele tem para nós, mais uma vez nessa noite. Eu quero realmente que você saiba que não é uma noite qualquer, como nunca é quando nós nos reunimos na presença do Pai. Não é uma reunião qualquer, não é um ajuntamento qualquer, e um ajuntamento aqui virtual, não é uma reunião qualquer. É a igreja do Senhor Jesus reunida para buscar a presença de Deus, para buscarmos a sua bênção, a sua provisão. Então, realmente, dê valor para esse momento. Talvez você esteja assistindo ao vivo conosco aqui, nesse exato momento. Talvez você vai estar assistindo aqui algumas horas dessa gravação. Talvez daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, não importa. Porque o Espírito Santo de Deus renova essa palavra. Saiba que esse momento não é um momento qualquer. É um momento que Deus preparou para falar com cada um de nós. Por isso, valorize tremendamente estarmos na presença do Pai nesse momento, em nome de Jesus. E esse texto nos fala então de algo maravilhoso, esses versículos que nós lemos aqui. Deus falando para Isaque: não temas, porque eu sou contigo. Olha a coisa maravilhosa. Não temas, porque eu sou contigo. E Deus segue dizendo: porque eu vou te abençoar, vou te prosperar. Não temas, porque eu sou contigo. Primeira coisa que devemos levar em conta, talvez você diga: pastor, mas você está lendo lá em Gênesis algo que Deus falou diretamente para Isaque. Como é que eu posso transformar isso para a minha vida? Como é que eu posso receber isso para a minha vida? Se eu estou lendo ali que Deus apareceu para Isaque e falou isso para ele não temer, que ele seria com ele. E Deus segue dizendo: olha, Isaque, porque eu vou honrar a promessa que eu fiz para seu pai Abraão. E Deus aqui se referindo então às bênçãos que ele declarou sobre Abraão, queria estar alcançando então Isaque, seu filho. E como eu falei, talvez você diga: pastor, e o que tenho eu a ver com isso? Como essa bênção proferida ali alguns milhares de anos para esse homem pode me alcançar aqui hoje? E é por isso que eu tenho que fazer essa introdução, para realmente avivar a tua fé, para que você realmente esteja debaixo dessa bênção que Deus quer proferir sobre as nossas vidas aqui hoje. Sobre nossas vidas aqui hoje. Devemos entender então que Deus separou então Abraão para organizar, para formar a nação de Israel. Sempre lembramos que a nação de Israel é o único país que não foi fundado por homem nenhum. Não foi descoberto por homem nenhum. O Brasil foi descoberto Pedro Álvares Cabral. A América, Colômbia, assim por diante. E temos lá as datas e comemoramos a instituição de tantos países e todos os países ao redor do mundo. A nação de Israel não foi assim. O povo de Deus não foi assim. Foi o próprio Senhor nosso Deus que organizou, que formou a nação de Israel lá dos seus patriarcas. Desde lá de Abraão, falou: Abraão, de ti eu farei uma grande nação.
E tudo isso, irmãos, Deus fez, Deus organizou, Deus formou a nação de Israel para a vinda do Messias, o Senhor Jesus. E Deus prometeu lá para Abraão, se quiser depois anotar e procurar com mais calma, Gênesis 12, 3. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa que Deus fez para Abraão, já se referindo ao Messias, ao Senhor Jesus que viria, e viria com a sua graça, com a sua bênção, sobre todos nós. Em Gênesis 15, 5 também, olha, de ti farei uma grande nação, a tua descendência não vai ser possível contar, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, será assim a tua descendência. E ali também, irmãos, se referindo na verdade a todos nós, que somos agora filhos de Deus, e somos ligados agora espiritualmente a Abraão. Para confirmar isso no Novo Testamento, ali em Gálatas 3:29, Paulo fala, olha, em Cristo Jesus nós estamos debaixo da bênção de Abraão, somos filhos de Abraão. Paulo falando ali para os israelitas, para os judeus daqueles dias, falando, agora nós não somos mais linhagem apenas de sangue, através do sangue do Senhor Jesus, nós temos agora uma linhagem espiritual. E lá, como eu falei em Gálatas 3:29, Paulo garante isso, que somos agora filhos de Abraão. Eu estou te dizendo tudo isso, meu irmão, minha irmã, para realmente avivar a tua fé. Para saber que quando nós lemos textos no Antigo Testamento, não são apenas informações históricas, não são apenas fatos históricos que ocorreram com esse povo, com o povo de Deus. São sim uma fonte de bênção, fonte de referência para as nossas vidas, para como andarmos da maneira que agrada o coração de Deus. Quando nós então olharmos aqui a palavra do Senhor no Antigo Testamento, toma como isso, como referência, como fonte, como nós já falamos, de bênção para cada um de nós. E como referência, como devemos andar e também como não devemos andar. Tantos maus exemplos que o Senhor também repreendeu aqui no Antigo Testamento. Então que você venha ler esse texto agora, após esses comentários que nós fizemos, após esses textos bíblicos que nós lemos, e que você leia esse versículo 24 agora com uma outra ótica, com uma nova fé no teu coração. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Amém? Deus agora está falando comigo e com você. Não temas, porque eu sou contigo. Essa bênção aqui sobre Abraão e sobre Isaac está agora sobre nossas vidas através do sangue de Jesus. E é por isso que nós vamos colher aqui então, como chegarmos aqui a esses versículos, o que Isaac então fez para ouvir essas palavras da parte de Deus, porque nós sabemos pela Bíblia, por esse livro de Gênesis, que o povo aqui, a família de Isaac, passava e enfrentava muitas dificuldades. Se nós formos ver ali no próprio capítulo 26, versículo 1, ali nos diz... Capítulo 26, versículo 1, nos diz assim, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aqui então, Isaac e sua família estavam enfrentando grandes dificuldades. Dias de fome e dias de seca e dias de muita aflição. Eram os dias que Isaac e sua família, o povo daqueles dias, estavam vivendo. E aí talvez nós já nos identificamos com essa situação de Isaac. Por isso que foi tão precioso Deus falar para ele, Isaac, olha, para tudo. Isaac, olha, não temas. Isaac, não temas porque eu sou contigo. Por isso foi tão precioso e importante Isaac ouvir aquela frase, aquela palavra da parte de Deus. Como eu falei, da mesma maneira que Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite. Deus, irmãos, é atemporal. Deus não está preso a tempo e a espaço. Por isso que Ele vem diretamente aos nossos corações e fala dessa maneira. Basta você realmente
acrescentar fé no teu coração, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso eu fiz questão de citar esses versículos, para você realmente entender que Deus está falando diretamente com você nessa noite. Abra assim o teu coração para o que Deus tem para cada um de nós. E aqui então, esses homens vivendo essa grande luta, e entendemos que foi importante então Isaac ouvir essa palavra, e aí nós nos identificamos, porque dias difíceis também estamos vivendo. Só que sempre eu gosto de lembrar, irmãos, a pandemia que o mundo está vivendo só ressaltou, só intensificou um pouco mais a necessidade que nós temos da graça, misericórdia e provisão de Deus. Porque nesse mundo, todos os dias das nossas vidas, nós precisamos da graça, misericórdia e provisão da parte de Deus. Como eu falei, agora na pandemia, pode ser que aos nossos olhos intensificou um pouco mais, ficou um pouco mais evidente. Mas todos os dias, enquanto estivermos aqui nessa terra, somos carentes da graça e misericórdia de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E por causa das misericórdias de Deus, é que nós não somos consumidos. Então nós somos carentes da provisão e das bênçãos de Deus. Então eu queria que você já nesse início de versículo, você já se identificasse. Porque pode ser que mesmo na pandemia, você esteja bem. Não sei qual é a situação de cada um que está ouvindo essa palavra. Talvez, não pastor, a pandemia, estou de boa. Estou com meu salário garantido, está todo mundo com saúde aqui em casa. Pode ser que algumas pessoas se vejam nessa posição, que também é algo real. Muitas pessoas estão passando nessa parte tranquilo. Só que nós como seres humanos, como servos de Deus, precisamos ter essa consciência. Por melhor que seja a nossa situação nessa terra, por mais bem-sucedidos que estejamos, por mais que pareça que esteja tudo bem em nossas vidas, ainda assim, meu irmão, minha irmã, coloca todo dia o teu joelho no chão e clama, Pai, tem misericórdia de mim. Eu sou carente das tuas bênçãos, eu sou carente da tua proteção e da sua provisão. Sabe, irmãos, um dos maiores erros do povo de Israel aqui nesses dias, no Antigo Testamento, era exatamente isso. Quando tudo estava bem, o que eles faziam? Deixavam de adorar a Deus. Muitas vezes iam até adorar outros deuses. Por quê? Estava tudo bem. Deus tinha dado vitória. Estavam prosperando. E aí se esqueciam que todos os dias eles eram carentes da graça e misericórdia de Deus. Por isso não caia nesse erro que muitas vezes o povo de Deus cometeu aqui no Antigo Testamento. Então, como eu falei, essa palavra então é para todos nós. Para todos que estão ouvindo, não importa onde, não importa quando, essa palavra é para todos nós. Não importa quão intenso está a tua necessidade, ou se também você acha que não tem necessidade nenhuma, glórias a Deus por isso. Porque nós somos sempre carentes, necessitados da palavra, da bênção, da provisão de Deus. Então, que nós vamos ouvir da parte de Deus, filho, não temas, porque eu sou contigo. Então nós nos identificando com essa posição desses homens desses dias, nós vemos então que Isaac, sabendo da sua necessidade diante de Deus, ele busca também a face do Senhor, e aqui no versículo 2 e 3, Deus também orienta, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu vou te dizer, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado ao teu pai Abraão. Então, no meio dessa grande dificuldade, diante dessa grande dificuldade, cujo todo ser humano vive, enquanto estivermos aqui nessa terra, Deus vem então para Isaac e fala, olha, não desça para o Egito, habita nessa terra, peregrina nessa terra, que eu serei contigo. Vou te abençoar muito dessa maneira. Sabe, irmãos, quando nós passamos por aflições, lutas, às vezes um pouco mais intensas, às vezes um pouco menos intensas, nós precisamos mesmo buscar a voz do Senhor, buscar mesmo a direção de Deus. Só que muitas vezes, o que Deus nos fala, o que Deus faz, muitas vezes não entra em consenso com a nossa lógica, com a nossa razão. E aí nós entramos num conflito. E aí nós,
nos rebelamos contra Deus, talvez não diretamente, talvez você não expõe diretamente assim, mas ali as suas atitudes demonstram isso. E muitas vezes não colhemos as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não aceitamos, não concordamos, não parece que era o melhor, e vamos pelo nosso caminho. Aqui Deus falou, Isaac, não desce por Egito, peregrina nessa terra, que eu serei contigo. Sabe o que Isaac fez? Virou as costas para o Egito, foi peregrinar numa terra deserta, árida, foi cavar poço, porque Deus tinha mandado ele fazer isso. Ele sabia que o melhor lugar para ele estar é onde Deus queria que ele estivesse. Aí ele iria colher as bênçãos do Senhor. Isso, irmão, serve para nós assim. Quando você orar, Pai, me abençoa nessa área. Senhor, prospera esse meu caminho, nessa área do meu casamento, das minhas finanças, do meu profissional, do meu ministério. Ora, clama a Deus por isso. E descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Porque Deus fecha as portas que deve fechar e abre as portas que deve abrir, para que o melhor dele nos alcance. Entenda isso. Não murmura quando uma porta fechar. Não murmura, não reclama. Apenas, Senhor, eu tenho orado. Essa porta se fechou. Amém. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, essa porta se abriu. Senhor, é por ela que eu vou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Egito era a melhor solução para Isaac. Uma cidade, uma terra próspera, abundante, iam chegar lá, iam viver de boa. O Egito era a melhor solução para Isaac pelos seus olhos, pela nossa ótica, era a melhor solução. Só que o coração do homem é enganoso, então não vai pelo teu olhar, não vai pelo teu coração, parece que é algo maravilhoso, mas não vai. Lembra quando Abraão e Ló, também Deus falou, olha, então vai cada um para um lado, escolhe aí, né? E Ló escolheu o quê? As campinas. Ló escolheu a melhor terra. Aqui vai estar tranquilo. Abraão foi pelo caminho mais pedregoso, mais difícil. Só que Deus foi com Abraão. Então, apenas entrega a situação diante de Deus. E a porta que for aberta, amém. A porta que for fechada, amém. Porque é Deus que está te direcionando. Apenas não murmura, não reclama. Amém. Voltei? Amém. Glória a Deus. Acabou a bateria. Porque muitas vezes aos nossos olhos pode ser que não faça nenhum sentido, mas confie, obedeça e não murmure. Confie, obedeça e não murmure. As portas que Deus precisar, Ele vai abrir. As portas que Ele precisa fechar, pode deixar eu ficar com isso aqui agora então. Glória a Deus. E aí, o que Isaac faz, diante do que Deus estava fazendo na sua vida, é que ele vai então, e no versículo 12, nos fala que, mediante isso, as portas que se abriram, as portas que fecharam, a posição de Isaac é a posição que nós devemos tomar também, diante das lutas e dificuldades que nós enfrentamos. Porque, ao contrário disso, vamos ler lá no versículo 12, que fala assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. E aqui fala, porque o Senhor o abençoava. Olha a coisa tremenda. E no 13, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Mediante a dificuldade, mediante a fome, a seca, mediante tudo isso, Deus deu a ordem para Isaac, fechou uma porta, abriu outra. Era algo que parecia estranho ao olhar de Isaac, e a resposta de Isaac é uma só: fazer a obra, trabalhar, não desanimar, não desanimar. Irmãos, se queremos chegar lá, naquela palavra que Deus entregou diretamente para Isaac, e hoje para nós, através do Espírito Santo: filho, não temas, porque eu estou contigo. Nós não podemos deixar que o desânimo tome conta do nosso coração.
E nessa noite, em nome de Jesus, se você está passando por uma terra árida, uma terra seca, em qualquer área da tua vida, identifica isso aí, talvez na vida afetiva, financeira, profissional, ministerial, talvez no teu matrimônio, uma terra seca, uma terra árida. Identifica isso aí na tua vida. E se você percebe isso, sabe, clama para Deus, Senhor, me dá realmente o caminho. E durante você estiver orando e buscando, apenas cuida disso. Não deixa o desânimo entrar no teu coração. E que nessa noite, como Deus sabe que precisamos estar fazendo o que deve ser feito, que em nome de Jesus, o Senhor venha renovar o nosso ânimo. Não desista da tua vida profissional, do teu trabalho, do teu emprego. Não desista dos teus estudos, recebe um novo ânimo quanto a isso. Não desista do teu casamento, que Deus deu um novo ânimo para você continuar pelejando e lutando e continuar semeando. Não desista do teu ministério, não desista. Por mais árida que pareça que seja a terra, persevera. Porque aqui diz que Isaac, mesmo sem estar fazendo o que achava que era o melhor, sem ver que iria dar frutos, ele foi, semeou, trabalhou, e aqui diz que ele colheu muito, e teve muitos animais, porque Deus era com ele. Não é porque a terra era boa, porque a semente era boa, porque Isaac sabia fazer, porque Deus era com ele. Pode ser que você não seja realmente o melhor marido, a melhor esposa, pode ser que você não seja talvez o melhor pastor, tudo isso. Só que se você fizer tudo na direção de Deus, Deus vai fazer prosperar a tua vida. Pode ser que você não seja o melhor pai, a melhor mãe. Preciso dizer isso também, não desista dos teus filhos. Pode ser a luta que for, não, continua semeando, continua trabalhando, não desanima quanto a isso. Pode ser que você não seja o melhor pai, a melhor mãe, mas Deus vai prosperar, porque Ele é nas nossas vidas. Então aqui, o que Isaac fez foi que começou então a trabalhar e continuou trabalhando. Só que aí, irmãos, devemos também entender que quando nós nos posicionamos dessa maneira, quando o servo de Deus se posiciona como Deus quer que ele se posicione, por isso que eu estou dizendo, estamos aqui no Antigo Testamento, buscando referências de Deus para o seu povo, para os seus filhos, entendendo como devemos agir. E toda vez que o povo de Deus, o servo, se posiciona como agrada o coração de Deus, não tenha dúvida, vem levantes, vem ataque, porque querem nos fazer parar, querem nos fazer desistir. Esse camarada daqui a pouquinho vai ter muito sucesso, esse camarada daqui a pouquinho vai conseguir o que ele quer, porque ele está fazendo tudo o que Deus tem para ele, está obedecendo tudo certinho. Então, devemos aprender também a lidar com os levantes, com as situações que querem nos fazer parar, querem nos fazer estagnar em nossas vidas. E aqui diz, seguindo aqui no versículo 13 e 14, né? E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, no 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Começou a gerar inveja, olho gordo. Começaram a olhar e cobiçar. Olha tudo que esse camarada tem, olha o que está acontecendo na vida dele. Só que as pessoas não viam e não davam crédito ao Deus a qual ele servia, porque era muito mais fácil, em vez de gerar e ter inveja nesses corações, falar: Isaac, nos ensina como a gente faz isso. E Isaac ia simplesmente falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus para aqueles homens e mulheres. Olha, sirvam a Deus, porque nosso Deus é bondoso. Ao contrário disso, preferiram encher seu coração de inveja. Para quê? Para querer fazer parar, para querer fazer estagnar. E aqui diz o texto, não vamos ler ele inteiro, mas aqui diz que esses homens então desses dias começaram então a entulhar os poços. Isaac então usando ali os poços que desde Abraão tinha naquelas terras, e aqui numa terra árida, seca, poço com água, irmãos, é algo muito precioso. Talvez a gente não tenha um poço, tá bom, depois vai lá. Irmãos, era preciosíssimo. Primeiro para cavar e achar a água, era algo muito precioso. E aí então Isaac ia lá com seu rebanho,
Daqui a pouquinho o poço estava entulhado, quer dizer, cheio de terra dentro. Como é que ele ia conseguir? E aí sabe o que ele fazia? Cavava outro, cavava outro, cavava outro. Essa era a resposta de Isaac para a perseguição, para a luta, para a injustiça, para a inveja. Ele continuava trabalhando. Ele continuava trabalhando. Sabe, irmãos, pode ser com lágrimas. E vou dizer mais, que seja com lágrimas, mas não tira a mão do arado. Em todos esses aspectos que nós lembramos, ministério, trabalho, família, filhos, esposa, matrimônio, pode ser com lágrimas. Pode ser que você está vendo ali os teus pós, tudo que você fez sendo entulhado. Continua, não desanima, mesmo que seja com lágrimas, não tira a mão do arado, em nome de Jesus, porque a vitória é certa. Porque não é na nossa força, é na força do Senhor. Então nessa noite você vem realmente encher teu coração de ânimo, para você não tirar a mão do arado. E se caso você já tirou a mão do arado, retoma nessa noite. Talvez você tinha já abandonado porque não aguenta mais, retoma nessa noite. Porque Deus está te fortalecendo, como eu falei, não é um encontro qualquer. Não tenho dúvida que a palavra de Deus é poderosa, faz diferença realmente em nossas vidas. Fala realmente aquela espada de 2 gumes que faz separação entre alma e espírito. A palavra de Deus tem esse poder, que seja então um divisor de água nas nossas vidas. Por quê? Passamos por lutas, por dificuldades, começamos a fazer tudo o que Deus quer e começa a vir impedimentos. Que nessa noite você venha realmente ser renovado e fortalecido em nome de Jesus. Claro que eu preciso sempre lembrar também, irmãos, com a palavra de Deus, talvez você realmente se encaixe em tudo isso, e talvez você fale, amém pastor, eu tenho poços realmente que estão querendo soterrar eles, tenho situações que realmente o inimigo tem se levantado contra mim. Primeira coisa, realmente, tem esse discernimento, esse entendimento. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Então, não deixa a raiva, a ira tomar conta do seu coração, a vingança tomar conta do seu coração. Entenda isso. Claro que nós também não colocamos toda a responsabilidade no maligno. As pessoas, na sua carnalidade corrompida, dão ouvidos sim, e permitem que o inimigo então semeie contenda, discórdia, inveja, ciúmes. Claro que sabemos disso, que é uma brecha que a pessoa abre, que então ela é usada pelo maligno, e através da sua carnalidade, ela vai semear contenda, inveja, ciúmes. Mas saiba realmente distinguir e viva o que Jesus nos ensinou. Se somos cristãos, precisamos realmente viver como cristãos. E cristão é esse, que tem Jesus Cristo como seu mestre, como seu Messias, como seu Salvador. Estou dizendo tudo isso para você não se enquadrar. É verdade, pastor, os filisteus, e talvez você já coloque aí alguns nomes na tua cabeça, que agem com filisteus na sua vida, e talvez você está já com um pouco de ira no teu coração. Mas lembra do que Jesus fez contra aqueles que vieram contra ele. Tinha um camarada enfiando uma lança, espetando o Senhor Jesus, perto aqui das costelas. Imagina a dor. O camarada cuspindo nele, enfiando uma coroa de espinho. O que Jesus falou desses homens? Se fosse eu, se fosse você, o que a gente ia falar? Deus, desce um raio em todo mundo aqui. Senhor, fulmina todo mundo. O que Jesus fez? Sendo nosso mestre, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, estão sendo usados pelo mal. É a sua carnalidade, é a maldade do coração humano que abriu a brecha para o mal tomar conta. Então, não permita também você, se colocar nessa situação, está tendo um poço entulhado e se revoltar contra alguém. Isso também não agrada o coração de Deus. Primeira observação que tem que fazer é essa: ore, clame a Deus que Ele vai te livrar. E continue amando, perdoando, dando a outra face e se reconciliando com as pessoas, que Deus vai te abençoar tremendamente. Outro ponto também, irmãos, é que nós temos sempre essa tendência de nos colocarmos como Isaac. Senhor, é verdade, estão entulhando meus poços,
Talvez eu esteja falando com você que está sendo filisteu na vida de alguém. Amém? Não precisa falar amém não. Talvez eu esteja falando com você que está entulhando o poço de alguém, colocando empecilho. A palavra tem que servir para nós de todos esses parâmetros. Deixa realmente o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Talvez seja isso que Deus queira falar com você. Filho, olha o que você está fazendo com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquele funcionário, com aquele irmão da igreja, com o teu parente. Olha o que você está fazendo. Você está realmente sendo um empecilho na vida dele. Olha o que você está fazendo, filho. Então, que isso sirva também como advertência para os nossos corações. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, em nome de Jesus. E aí, irmãos, o desfecho desse texto é esse, como nós iniciamos. E por Isaac se colocar nessa posição de continuar servindo e continuar se mantendo como Deus queria, e não desanimar. Entulhar um poço, vamos fazer outro. Não deu resultado, vamos continuar fazendo. Vamos continuar fazendo. Sabe, na obra de Deus, irmãos, inúmeras vezes, quantos levantes e dardos e situações para nos desanimar, para nos entristecer, quantos julgamentos, sabe? Quantos julgamentos de cada um dos trabalhos que a igreja faz, quantos julgamentos, para quê? Para querer entulhar poço, Sabe qual tem sido a resposta da igreja? Não só nossa aqui, mas da igreja do Senhor Jesus? Continuar cavando poço, porque chega um dia, irmãos, que aqui no versículo 19, e essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Acho que eu virei minha página aqui, né? Peraí. Não temas, porque eu sou contigo. E aqui diz então que Isaac cavou um poço e dali partiu, no 22, e partiu dali e cavou outro poço, e não roubaram, não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Sabe o que um dia aconteceu? Então Isaac ia lá, trabalhava, iam lá, entulhavam o poço, ou tomavam conta para ele cavava outro, e roubavam de novo o poço, ou entulhavam. Chegou uma hora que Deus falou: chega, agora esse poço é do meu filho, esse poço é de Isaac. Então, irmão, sabe, quando a gente se posiciona, também tem uma hora que Deus fala chega, para os ataques, para os levantes, para as dificuldades. E aí Isaac, então, ele levantou até um altar naquele lugar. Senhor, Pai, aleluia, eu cavei um poço, trabalhei, estava até esperando o levante, estava até esperando o ataque, mas está tudo bem, acabou. E o que Isaac fez foi adorar o Senhor. Quer dizer, os levantes, irmãos, eles acabam, porque a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas é maior. Então, sabe, persevera, continua, sabe, batalhando, como nós falamos, pelos teus filhos, pelo teu matrimônio, pelo teu ministério. Vem ataque, vem levante, vem fofoca, vem calúnia. Estou falando isso porque constantemente, irmãos, distorcem o que você fala, distorcem o que você faz, julgam as tuas intenções. Você fez alguma coisa, mas ele fez por causa disso. Julgam as intenções. Sabe qual tem que ser a nossa resposta? Continuar cavando poço. Porque se você parar, encostar, cruzar os braços, você está dando vitória para o inimigo, dando vitória para os filisteus. Então receba assim da parte de Deus esse renovo, porque Deus quer falar a cada um de nós. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac, o que eles fizeram? Cavaram outro poço. Olha que maravilha, cavaram outro poço. Vamos continuar fazendo, continuar trabalhando,
fazendo o que Deus quer que a gente faça. Essa palavra é para mim e para você. E o que é maravilhoso para nós encerrarmos então, que Isaac e os seus servos levantaram o altar, cultuaram, louvaram a Deus. Louvaram a Deus. Então, nessa noite, por essa palavra, nós vamos orar agora. E o orar nada mais é do que a gente começar a praticar a palavra. Se você ouviu essa palavra, se você entendeu essa palavra no teu coração, se o Espírito Santo falar com você, eu vou te convidar você realmente a ficar de pé, né? Aonde quer que você esteja, alguns irmãos aqui na igreja, você na tua casa. Nós vamos orar por essa palavra agora. Se quiser se pôr de joelhos, mas coloca numa posição para você falar com Deus, que você sinta melhor na presença de Deus. Eu estou realmente te provocando para você realmente participar desse momento, onde você vai estar dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e agora eu quero começar a praticar, porque Deus falou, agora somos nós que falamos com Deus, se concordamos ou não. Por isso que eu estou te convidando você a se posicionar diante de Deus, mesmo sentado, se acha melhor sentado, sem problema, mas se posicione diante de Deus. Fala: Pai, eu realmente quero ouvir, como o Senhor falou para Isaac naqueles dias. Eu entendi que eu sou teu filho, descendente de Abraão pelo sangue de Jesus, então essa palavra também é para mim. E eu estou tendo medo, estou tendo aflição, angústia. Eu quero ouvir de ti, Pai, como eu vi nessa noite. Não temas, porque eu sou contigo. Vamos orar a Deus. E o que mais essa palavra falou ao teu coração, clama a Deus nessa noite. Porque precisamos orar e clamar com fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Por isso, o melhor momento é nós falarmos com o Pai agora. Porque tua fé foi renovada, fortalecida. Apresenta diante dele alguns poços que você precisa abrir, alguns que você abandonou, porque foi muito grande o levante, você não aguentou e desistiu. Clama a Ele. Ou talvez está muito difícil, clama a Ele também: Pai, faz cessar esse ataque, eu não aguento mais cavar poço e não ver resultado, e só ver poço entulhado. Como Isaac também um dia falou, e até levantou o altar: deixaram esse poço livre para nós, acabou o levante. Deus tem isso para mim e para você também nessa noite. Pai, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas, nós que somos teus filhos, Senhor, e que essa palavra venha a ser verdade em nossas vidas, que cada um de nós venhamos ouvir do teu Santo Espírito: não temas, porque eu sou contigo e vou te abençoar tremendamente. Senhor, nós vamos entender que portas que abrem, portas que fecham, é o teu melhor para as nossas vidas. Perdoa se murmuramos, se reclamamos, mas se estamos orando a Ti e coisas estão acontecendo, devemos sim crer que é o Senhor movendo ao nosso favor. Mesmo que a gente possa não entender, como talvez Isaac não entendeu, não ir para o Egito, que talvez fosse a melhor saída aos olhos dele. Senhor, nos dá essa graça de entender que o Senhor está movendo ao nosso favor. Pai, perdoa se murmuramos, se reclamamos, precisamos apenas, Pai, clamar e crer, clamar e crer, clamar e crer. Por isso toma nas tuas mãos nossas vidas, Senhor, e nos dá essa graça de continuarmos fazendo o que deve ser feito, Pai. Cavar poços é a analogia que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Cavar poços na nossa vida matrimonial, na nossa vida com os nossos filhos, cavar poços na nossa vida financeira, profissional, cavar poços no nosso ministério, Senhor. E se estão entulhando, nos dá essa graça de perdoar essas pessoas, continuar amando como Jesus amou os que fizeram mal a Ele, e reconciliar com essas pessoas. Só assim seremos servos teus verdadeiros, a dar a outra face. Senhor, nos dê essa graça, Pai, Deus. E acima disso, tira todo o desânimo, Pai, dos corações. Desânimo, Pai, que tem feito pessoas pararem à beira do caminho. Talvez falta tão pouco para essa luta, para esse ataque acabar, e talvez a pessoa desanimou alguns metros da linha de chegada, alguns metros de alcançar água nesse poço. Por isso, Pai, dá um novo
ânimo, revigora as forças, em nome de Jesus, porque somos teus filhos, e nós queremos, como encerramos esses versículos, levantar um altar a Ti agora, levantar um altar, louvar o Teu santo nome, porque Tu és o nosso Deus e tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Colha esse louvor agora, Pai, em nome de Jesus. Amém.